Bom dia a todos. Deixa eu só responder aqui a Miguel sobre a redação. Semana passada nós não tivemos redação, Miguel. Eu acho que foi a da semana retrasada, não? Semana passada a gente não teve redação. Vamos ter hoje. Qual foi o tema que você está querendo saber? Eu lembro pelo tema. Certo. Então, se foi na semana retrasada, o prazo é até a próxima quinta-feira. De hoje a 8. Certo? Que eu sempre dou o prazo de 15 dias para vocês enviarem. Certo? E hoje nós vamos trabalhar com mais um tema para a redação, que é a cultura do cancelamento. Vocês já ouviram falar neste tema? A cultura do cancelamento? Então, olha só. Vamos ver aqui do que se trata. O que é a cultura do cancelamento e como ela afeta o debate nas redes sociais? O fenômeno ganhou destaque nos últimos anos, sobretudo de 2019 para 2020, e atinge tanto anônimos quanto pessoas famosas, tá? E aí o texto 1 traz algumas informações para a gente a respeito de alguns famosos, não é? Que já passaram aí por essa situação de cultura de cancelamento. A exemplo da cantora sertaneja Marília Mendonça. Se as lives da cantora normalmente chamam a atenção pela quantidade de público, a última delas, realizada no dia 8, virou assunto por outro motivo, que levou ao cancelamento da artista nas redes sociais. Entre uma música e outra, a cantora Marília Mendonça disse que um colega teria beijado a mulher mais bonita da vida dele, em uma boate gay de Goiânia, e riu com membros da banda, comentário esse que rendeu acusações de transfobia e se tornou um dos temas mais comentados do Twitter. O episódio foi tido como mais um da chamada cultura do cancelamento, que, sobretudo, a partir do ano passado, tem sido comentada à exaustão, né? Então, o que é o cancelamento? O cancelamento é a ação de deslegitimar a presença de pessoas, empresas, organizações no debate público. É como se as redes sociais não fossem mais um espaço aberto para estas pessoas que são canceladas, não é? Da vida pública, tá? Nas redes sociais. Desse modo, seja por conta de um erro cometido ou de um acontecimento que tenha gerado reação negativa, subtende que não é aceitável que determinada parte reivindique espaço para se posicionar, ainda que não ocorra de forma, não é, que a pessoa perca totalmente o direito da sua fala, porque ao ser cancelada, esta pessoa tem o direito, sim, de se retratar devido a um erro, devido a um mal entendido, devido a algo que ela disse sem ter tido aquela intenção. Ela tem sim o direito de se retratar. Então, por meio delas, que celebridades, pessoas da mídia, ou talvez não, porque a cultura do cancelamento não se restringe só a pessoas da mídia, certo? E tudo isso é validado por um movimento em massa, um efeito manada. Explica o coordenador do mestrado em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Já para Lilian Carvalho, que é coordenadora do Núcleo de Comunicação, Marketing e redes sociais digitais da
FGV, a expressão cultura do cancelamento ganhou outra proporção, inclusive para responsabilizar figuras ou acontecimentos do passado. Quando lemos, quando falamos, quando ouvimos sobre cultura do cancelamento, estamos falando também do Tribunal da Internet, que processa e julga completa. É como se a internet, sobretudo as redes sociais, virasse um tribunal para julgar e tentar condenar alguém por algo, não é, que ela tenha falado, por algo que ela tenha publicado nas suas redes sociais e que possivelmente tenha dado indícios de preconceitos em relação a negros, a mulheres, a homossexuais, enfim, a esses grupos da sociedade. E com isso cria-se essa cultura de cancelamento, tá? Vamos ver aqui o que é que diz o texto 2 a respeito disso. A cultura do cancelamento, uma forma de mudança que gera polarização. Grandes marcas, famosos, políticos ou cidadãos comuns. É importante a gente lembrar que isso não se atribui apenas a pessoas da mídia. Pessoas comuns que têm uma vida pública em redes sociais também podem sofrer a chamada cultura do cancelamento, tá? Ninguém mais está a salvo da cultura do cancelamento, que denuncia erros de cada um e exige que a pessoa se redima, a ponto de que alguns reclamam até dos excessos e da sua contribuição para a polarização política. Isso ocorreu, por exemplo, com a escritora britânica, autora da saga Harry Potter, por declarações sobre os transexuais que, para o público, foram consideradas preconceituosas. Uma declaração polêmica, um tweet com duplo sentido, escrito há 10 anos, um vídeo comprometedor, e aí, as redes partem para o ataque. Deve-se cancelá-lo, deixar de consumir seus produtos, corromper sua imagem, perturbar sua atividade, até que a pessoa venha se retratar, se redimir, até que peça perdão ou tente compensar a sua fala, a sua ação em rede pública, tá? O popular youtuber Charlie Danson passou também por essa situação, a partir da divulgação de antigos vídeos com conteúdo racista, assim como a cantora Lana Del Rey, por causa de uma mensagem no Instagram, na qual criticava atrizes negras. Uma marca de arroz, não é? Uncle Ben's, também passou por essa situação, por causa de sua logomarca ter sido considerada racista, ou a gigante indústria de alimentos Goya, atacada por latinos lá nos Estados Unidos, porque o seu diretor simplesmente apoiou Donald Trump, que defende políticas contra imigrantes. Então, muitas pessoas aprovam essa cultura do cancelamento porque veem nela o surgimento de um novo poder. É como se essas minorias, essas classes, negros, mulheres, homossexuais, tivessem nessa nova onda uma força, tá? Para lutar aí contra os seus direitos em relação ao preconceito, tá? Então, muita gente vê nesse surgimento aí da cultura do cancelamento uma nova oportunidade, um novo poder, né, de lutar, de reivindicar. Outras pessoas já veem essa cultura com outros olhos, com os olhos de quem enxerga, não é? Apenas o quê? O julgamento, simplesmente a satisfação de apontar o dedo, de tentar denegrir, não é, a imagem de alguém por conta de algo que talvez
essa pessoa tenha dito sem ter tido aquela intenção, não é? Preconceituosa, racista, tá? Na minha opinião, é preciso a gente analisar o contexto como um todo, das postagens, das publicações e das falas, não é? Sobretudo das pessoas famosas, porque hoje em dia, gente, sinceramente, a internet, apesar das suas grandes contribuições, tem se tornado um espaço muito chato. Um espaço onde, se você diz A, as pessoas interpretam A, B e C. Principalmente nas redes sociais, quando muitas vezes não é, a gente expõe algo, expõe uma opinião e é alvo de críticas, é alvo até de acusações. Não é? Então, temos que ter esse cuidado. Uma vez que a gente posta algo nas nossas redes sociais, algo que venha se tornar público, não é? Você está sujeito aí a várias interpretações. Então, é preciso ponderar bem as palavras, é preciso ponderar bem as atitudes quando você vai expor algo em público, não é? Porque hoje em dia a gente vive essa realidade, não é? Da chamada cultura do cancelamento. Aqui eu tenho esses quadrinhos, não é? Que mostram, não é? Aqui a atitude de um homem fazendo uma boa ação para um mendigo, e aí vem uma outra pessoa e diz: veja, aquele cara está fazendo uma boa ação. De que adianta ele fazer uma boa ação hoje, se há 20 anos ele era uma pessoa horrível? Veja, tenho provas. Ou seja, julga o comportamento da pessoa hoje por talvez um pensamento distorcido, uma fala preconceituosa que essa pessoa tenha tido há 20 anos. Como se hoje ela não tivesse mais a chance, nem o direito de ter mudado de ideia, de ter mudado o seu pensamento sobre tal assunto e tentado aí se tornar uma pessoa com um pensamento diferente. E aí vocês veem aí na charge, né, na imagem, a figura da pessoa sendo lixada por conta disso, como se ela não tivesse o direito de evoluir como pessoa. Ora, se eu perguntar a vocês, vocês acham que o mesmo pensamento que vocês têm hoje, com 14, 15 anos, vocês vão ter daqui a 10 anos? Claro que não. Com o passar do tempo, as nossas ideias, a nossa forma de ver, de enxergar a vida e as situações, elas vão mudando, tá? Foi o que aconteceu com esse rapaz aqui representado nesses quadrinhos, tá? Então, hoje em dia, essa cultura do cancelamento também tem esse lado negativo. Claro, nós temos que tentar enxergar os dois lados da moeda. Ao mesmo tempo em que determinados grupos que são vítimas de preconceito, de racismo, de exclusão na sociedade, ganham vez e voz nas redes sociais, tá? A pessoa que também, muitas vezes, diz algo sem ter tido aquela intenção, sofre, porque vai ser uma pessoa totalmente cancelada, uma pessoa totalmente excluída do meio social. E nós vamos ver aqui melhor um vídeo, tá? Para poder compreender melhor do que se trata a cultura do cancelamento. Acompanhe aí com atenção. O áudio está bacana, vocês estão conseguindo ouvir direitinho, tranquilo? Confirmem aí, por favor. Sim. O áudio está tranquilo? Sim. Certo. O termo cultura do cancelamento é algo que vem se fortalecendo na internet e foi definido pelo principal dicionário inglês australiano como o termo do ano de 2019. A definição abrange um comportamento que se tornou muito comum na internet, o de passar a ignorar totalmente uma pessoa e o que ela produz, caso ela cometa um erro grave ou, às vezes, não tão grave assim. No começo de 2015, uma matéria do The New York Times viralizou nas redes.
O jornalista Jon Ronson conta a história da nova-iorquina Justine Sacco, uma diretora de comunicação de uma multinacional americana, que ao viajar para a África do Sul em 2014, fez uma infeliz piada no Twitter, dizendo que esperava não pegar AIDS durante sua estadia. Enquanto voava, o comentário viralizou, e as pessoas começaram até brincar e fazer piadas utilizando a hashtag Justin já pousou? Quando a viagem acabou, a sua vida tinha mudado. Justin perdeu o emprego, ouviu de uma tia que ela havia manchado o nome da família e foi durante muito tempo ridicularizada nas redes. Anos depois, sofria ainda as consequências do seu comentário. A matéria de Jon Ronson, que depois virou um livro, talvez seja a primeira reflexão mais profunda sobre o que é a cultura do cancelamento. De lá para cá, esse comportamento se intensificou ainda mais nas redes. J.K. Rowling, Anitta, Biel, Kanye West e vários outros nomes famosos foram, de certa forma, cancelados. Entre os grandes empresários do ramo artístico, a questão não é mais se o cancelamento de um artista vai acontecer ou não, mas quando vai acontecer. E por esse motivo, já existe até uma espécie de regra de comportamento para as redes sociais. Fotos em cima de elefantes, imagens ao lado de crianças pobres, curtidas em perfis de pessoas que os fãs não gostam, postagens políticas, tudo agora é monitorado pelos profissionais que agenciam os artistas. Existe ainda uma cartilha de como lidar com o cancelamento quando ele acontecer. É consenso, por exemplo, que é melhor se manifestar sobre o que aconteceu do que se manter em silêncio, já que isso reforça a sensação de culpa. A cultura do cancelamento vem também com alguns perigos, como, por exemplo, culpar alguém antes do seu julgamento. Em 2017, Gustavito, cantor de MPB de 33 anos e integrante de grandes blocos de carnaval de Belo Horizonte, foi acusado de cometer um estupro em um post do Facebook. Ele viu seus shows serem cancelados e seus patrocinadores sumiram. Entrou em depressão e não saiu mais de casa. Porém, em setembro de 2019, ganhou uma vitória por calúnia na justiça contra sua acusadora. Mas, mesmo com a vitória, o estrago já estava feito. O tempo em que permaneceu cancelado não volta. Há um ditado que a internet não esquece. E vale para o que você fez no verão passado ou há muitos e muitos verões. A marca do linchamento, ela não some. Cada um tenta superar o cancelamento de uma forma. Seja com pedido de desculpas, negação da acusação, contratação de um gestor de crise, mas a volta à normalidade online, sem ataques, e a recuperação de bens financeiros pode ser difícil ou mesmo impossível. A identidade de alguém pode acabar resumida em um único erro. Tem outro vídeo também aqui, pessoal, de um youtuber, que ele vai dar o depoimento dele a respeito do que ele viveu dentro dessa realidade da cultura do cancelamento. Eu vivi o outro lado da cultura do cancelamento. Depois de anos produzindo conteúdo no YouTube sobre sexualidade, comportamento, sobre as minhas vivências pessoais, eu fui sentindo que era muito lindo e corajoso você se expor honestamente e de maneira vulnerável nas redes sociais. E aí, em 2018, eu resolvi fazer um vídeo sobre a pressão que a gente sente para ser o que os outros querem que a gente seja. Essa era a minha ideia, gerar esse tipo de discussão. Mas, na prática, foi um fracasso. Eu errei nas palavras, eu ofendi as pessoas, e eu tratei de maneira muito equivocada temas tão sérios como saúde mental, vigorexia. Eu não era um criminoso, mas eu tinha falado besteira. E depois aconteceram em outros momentos também. Eu sou DJ. Teve uma vez que eu fui tocar uma música de um funkeiro famoso que tinha sido cancelado. E aí eu fui cancelado por replicar o trabalho de um cara que tinha sido cancelado. Teve uma outra vez que eu fui cancelado por não gostar da música nova da Lady Gaga. Alguns dias depois eu elogiei o álbum novo da Lady Gaga e aí ficou tudo bem, eu fui descancelado.
Tá certo que com o efeito memetizador da internet, às vezes as coisas viram brincadeira, mas não naquele primeiro caso que eu contei para vocês sobre a minha fala num vídeo no YouTube. Depois de milhares de comentários e dislikes, eu tinha medo que o meu futuro profissional tivesse sido arruinado, porque eu tinha sido cancelado pela cultura do cancelamento. É certo que na época o nome ainda não era bem esse, né? Mas a maneira que acontecia é a mesma que se dá hoje em dia nas redes sociais. Um grupo se sente atacado por uma fala predatória, ou um posicionamento, seja essa fala ou posicionamento de uma marca ou de uma pessoa, se manifesta em massa para que haja um boicote contra o responsável. E o motivo do cancelamento pode ser por várias coisas, uma fala machista, gordofóbica, por alguém que expressa determinado posicionamento político, um filme antigo que faz apologia à escravidão ou até uma marca que usa de couro de canguru nos seus sapatos. E a cultura do cancelamento já mostrou casos muito efetivos quando ela foi aplicada a empresas. Por exemplo, teve uma vez que uma marca muito famosa de cervejas fez uma campanha pedindo que as pessoas esquecessem o não em casa durante o carnaval. Isso claramente incentivava a cultura do estupro. Pegou muito mal na época, mas desde aquele momento, a empresa definitivamente mudou o olhar sobre a mulher nas suas propagandas e começou a exibir novos corpos, diferentes sexualidades nas suas propagandas, fizeram até campanhas pela diversidade, por respeito e, pasmem, até sobre feminismo. Teve um outro caso também de uma marca de produtos de higiene mundialmente famosa que mostrava numa das suas propagandas uma mulher preta se transformando em branca depois de usar um dos sabonetes da marca. Esse caso de racismo ele foi denunciado, compartilhado mais de 10 mil vezes na internet. E desde então a marca vem fazendo um trabalho de fortalecer e de empoderar o corpo e os cabelos das pessoas pretas. Eles até patrocinaram o filme Hair Love, que ganhou o Oscar de melhor curta-metragem de animação em 2020. O filme fala sobre amor, autoaceitação, sobre empoderamento e mostra um pai que tem que pentear os cabelos crespos da sua filha pela primeira vez. E esses casos me mostraram o que há de melhor dentro da cultura do cancelamento. É uma maneira de você empoderar grupos vulneráveis e oprimidos contra injustiças sociais, de você transformar marcas e as suas políticas. A cultura do cancelamento fez pressão em judiciários para que fossem punidos casos de violência sexual, como com o movimento Me Too, em que artistas mulheres denunciavam que também tinham sido vítimas de abuso sexual dentro da indústria do entretenimento. Gente, segundo o The New York Times, foram mais de 200 homens poderosos que perderam os seus espaços de trabalho e 43% desses postos de trabalho foram substituídos por mulheres. Mas eu estou aqui para falar sobre o outro lado da cultura do cancelamento. E quando a gente cancela pessoas? Pessoas que são canceladas, mas que continuam existindo? Na internet existe esse mito das fadas sensatas, né? Pessoas que nunca erram. Também ficou muito popular aquele movimento Ninguém Solta a Mão de Ninguém, um ato muito lindo de união, de resistência. Mas e quando o outro erra? Quando a outra decepciona? Quando se tropeça na própria violência que sobrevive dentro de si mesmo e se transborda ignorância. Aí a gente passa de ninguém solta a mão de ninguém para eles que lutem, como disse o jornalista Antônio Laudenir. É preciso deixar claro que atos de violência precisam sim ser responsabilizados. O que eu sugiro é que a gente reveja a expectativa que a gente coloca sobre pessoas públicas. Parece que existe uma certa cobrança perfeccionista que não tolera que pessoas que se expõem publicamente errem. E se a gente parasse de cancelar pessoas e começasse a cancelar atitudes? Parece um consenso que a nossa política está mega polarizada. Mas e as nossas relações interpessoais? A gente está dividindo as pessoas em gavetas e compartimentando elas em certas ou erradas. Amo ou odeio. É o mundo líquido de Bauman em que as relações escorrem pelas nossas mãos. Vocês se lembram quantas vezes vocês já erraram? Quantas vezes vocês aprenderam a partir de uma falha e quantas vezes vocês acham que vocês ainda vão errar?
Na minha vida, sem dúvida, foi através dos meus erros que eu aprendi grandes lições. Inclusive, quando rolou aquela minha fala lá no YouTube em que aconteceu o meu cancelamento. Na época foi complexo de lidar, porque ninguém gosta de sentir que é odiado, né? O cancelamento traz a impressão de que a opinião pública te abomina e que as pessoas nunca mais vão voltar a gostar de você. Tá certo, foi um episódio super importante, né? Com esse erro eu pude aprender, por exemplo, sobre responsabilidade de influência. Foi isso que eu aprendi, inclusive, com um menino que entrou num pacote turístico entre planetas e que fez amizade com uma raposa superdotada. Tu te tornas eternamente responsável pelos stories que publicas. A gente fez na internet um território de juízes e juízas que fazem justiça com as próprias mãos, onde os prints e as conversas do WhatsApp definem que a gente vai ter culpados até que se prove o contrário. E a gente pode tentar resolver essa nossa questão de duas maneiras. Linchamento virtual. A psicologia até vai definir isso através do senso de pertencimento com uma comunidade, né? Tá todo mundo comentando, então eu vou comentar também, mesmo que seja através do ódio. Ou a gente pode exercitar a nossa capacidade de resolver conflitos, exercitar a nossa capacidade de discordar uns dos outros. E, cara, foi mal. Nesse momento aqui do vídeo vai entrar um clichê. Mas é preciso que você trate com diálogo e respeito o erro do outro, assim como você espera que o outro trate com respeito e diálogo o erro que você ainda vai cometer. E para as pessoas que foram canceladas, existe um negócio chamado gerenciamento de crise. Sabe? Então, eu não sabia. Tanto que quando aconteceu comigo, a minha reação foi deletar o vídeo, depois eu fingi que nada tinha acontecido e depois eu nunca mais voltei a fazer vídeo pro YouTube. Sendo que a solução era simples. É só baixar a guarda, entender onde que você está equivocado, peça desculpas honestamente pelo erro que você cometeu e mais, proponha alternativas reparadoras pelo ato que você cometeu. Nós não somos eternamente definidos pelas nossas falhas e pessoas que produzem coisas boas também erram. Essa última frase não é minha, ela é do Obama. E ele disse mais, a cultura do cancelamento, não é ativismo. Acima de tudo, eu acredito que a cultura do cancelamento é sobre transformar a realidade. E não existe verdadeira transformação entre pessoas onde não existe diálogo. Ninguém deixa de ser racista porque foi obrigado a deixar de ser racista. Ninguém deixa de ser homofóbico porque a lei proíbe a homofobia. Os atos podem até ser inibidos, mas a ideologia preconceituosa permanece ali, submersa, quieta, esperando a hora de ser colocada para fora. Não existe transformação onde não existe diálogo. Eu aprendi com aquele meu erro de 2 anos atrás, quando alguém me falou onde que eu estava sendo equivocado, sem me xingar de lixo, estrume, na internet tem uns xingamentos meio esquisitos, ou pedindo que eu fosse atropelado na BR. Todos esses comentários, eles eram sobre ódio, mágoa e sem qualquer possibilidade de transformação. Mas como fazer isso se a gente está mais preocupado em atacar os acusados do que em discutir a causa do problema? Nós precisamos cancelar a cultura do cancelamento, ou o próximo cancelado pode ser eu, ou pode ser você. E aí, pessoal, deu para vocês entenderem melhor do que se trata o tema a partir desse depoimento, a partir do vídeo explicativo, o anterior? E aí eu trouxe aqui nesse slide para vocês algumas argumentações, tá? Que vocês podem usar na redação de vocês. Cancelamento e pautas sociais, tá? Que vai falar um pouquinho aí sobre como a internet fortalece essas discussões sociais, principalmente no combate a estruturas opressoras como machismo, racismo, a discriminação, tá? Então, a cultura do cancelamento, como ponto positivo, tem essas questões aqui, tá? De trazer aí a público, não é? Essas discussões em relação a esses temas sociais, tá? Um outro argumento é o cancelamento de empresas, porque, como eu disse a vocês no início da aula, não só pessoas são canceladas, mas também empresas, certo? Como nós vamos ver o exemplo do caso da Boticário,
que é uma empresa que em suas propagandas traz aí questões LGBT, e por conta disso, a Boticário ela vem sofrendo, não é? Preconceito nas suas propagandas. Então, as redes sociais, como o Twitter, não é? Ao permitirem viralização de conteúdos e opiniões, acabam possibilitando aí o fenômeno do cancelamento de pessoas e empresas de forma muito rápida. Né? A gente está falando aqui das redes sociais. Né? Contudo, nem sempre as denúncias e exposições condizem a uma luta social, pois as redes podem ser usadas como espaço também para disseminar ódio àquilo que um grupo discorda. Então, tem dois pesos e duas medidas. Os riscos sociais. Esse compartilhamento de cultura de cancelamento, não é? Acaba o quê? Afetando a saúde mental das vítimas, que são excluídas do meio social. Como repertório, eu trago aqui algumas atualidades. Você pode citar alguns movimentos de cancelamentos famosos de empresas, como o Boticário, né, que foi cancelada por apoiar a causa LGBT em suas propagandas. Você também pode citar como obra de repertório sociocultural Black Mirror, que é uma série, né, que vai trazer aí em um dos seus episódios uma sequência de mortes quase inexplicável, atrelada a um jogo viral das redes sociais supostamente inofensivo, que por meio da hashtag elege pessoas que mereciam ser mortas em razão de atitudes consideradas condenáveis pelos usuários. Pode trazer também alguma citação em relação ao preconceito, em relação à exclusão, como, por exemplo, do filósofo francês Gabriel Tarde, que ele vai dizer, por mais que uma opinião se difunda, ela pouco manifesta ser moderada, mas, por menos difundida que seja, uma opinião violenta, ela manifesta muito, tá? Então, vai trazer essa questão da diferença entre uma opinião e uma opinião violenta. Então, você pode citar, certo? Como intervenções para a proposta de intervenção, você pode citar as escolas, com o papel de educar as crianças e os jovens sobre os impactos de movimentos coletivos de cancelamento na sociedade, com aulas sobre educação midiática e o uso adequado de redes sociais, também a questão da superexposição nas redes, tá? Como também você pode citar como agente interventor a própria mídia e as redes sociais, com o papel de analisar fontes de vídeos e postagens que se tornaram viralizadas, compartilhadas, né? A fim de quê? De evitar informações falsas ligadas a essas denúncias, ou seja, averiguar com mais precisão realmente o conteúdo original, não é? Daquilo que foi exposto, para saber de fato aí qual foi a intenção da pessoa, seja famosa ou não, em expor, não é? Eu concordo muito com a fala do youtuber que vai dizer assim, eu acho que o espaço para o diálogo deve sempre estar aberto. Tá? Primeiro é preciso a gente ouvir e ver o outro lado da moeda, para depois sim tirar as nossas conclusões. Não adianta eu criar uma impressão de alguém como sendo preconceituosa, sem eu dar a ela o direito de ela ou confirmar que realmente ela é preconceituosa, que ela tem preconceito, seja com negros, com gays, com índios, ou apenas ela não soube se expressar ou se expressou de maneira equivocada. Eu acho que todos nós temos o direito da palavra, temos o direito aí à defesa. Tá, pessoal? Vocês ficaram bem caladinhos na aula de hoje. Deu para entender tudo direitinho? Sim. Pronto. Então, esta redação de hoje, vocês têm até 15 dias para enviar, certo? No caso de hoje, a 15. A da aula retrasada, que foi sobre o aumento do trabalho informal no Brasil,
o prazo é até hoje. E a redação de hoje até 15 dias. Ô, professor, Oi, mas esta redação do dia foi dia 19, então foi semana passada. Que o senhor foi da mandou no semana grupo. passada. Foi. Então, eu pensei que semana passada eu tinha trabalhado a oficina com vocês. Não, o senhor Foi não tema, trabalhou oficina, foi. certo? Então, vamos fazer o seguinte: a da semana passada, vocês me entregam até quinta-feira. E a de hoje, vocês têm até 15 dias para me enviar. Ok, o senhor vai mandar o slide no grupo? Vou mandar, só que sem os vídeos, porque não suporta o peso. Não, certo, sem problema. Só para Certo? lembrar de fazer a redação. Tudo certo. Então, alguma dúvida a mais? Alguma pergunta? Não, tá bem entendido. Pronto, tudo certo. Então, obrigado aí pela companhia, pela participação. Até a próxima aula. Eu que agradeço. Até a próxima semana. Tchau, tchau.